Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o Sr. Wilson Bueno, que ele é neuropsicopedagogo e também pai de um garoto autista, porque nós estamos no mês da conscientização do autismo, celebrado no último dia 2, e quero agradecer a presença do Sr. Wilson para nos exemplificar ou melhor, desmistificar algumas histórias em cima do autismo, né, Sr. Wilson? Primeiro eu quero agradecer sua presença novamente. Eu que agradeço, Rafael. E quero já iniciar para o nosso telespectador que está nos acompanhando, como que o senhor pode explicar esse aspecto autista, né? O que significa uma pessoa que tem autismo e quais os comportamentos dessas pessoas? É importante deixar claro, Rafael, que primeiro o autismo não é uma doença, é um transtorno. Digamos assim, é uma maneira diferente de funcionar. E esse transtorno ele se apresenta de maneira diferente em cada pessoa. Não existe dois autistas iguais. Existem casos mais leves e existem casos onde o comprometimento nas diversas áreas é mais intenso. Então, por isso a gente fala que ele é um espectro. São condições muito diferentes em cada pessoa. De maneira geral, o autismo ele traz problemas de comunicação, problemas de sociabilização. Nos casos mais severos, nós temos problemas também de rebaixamento intelectual, entre outras condições. É um transtorno bastante complexo. Algumas pessoas, o senhor falou que atinge diferente cada ser humano. A gente percebe, sim, muitos autistas extremamente inteligentes, né, com um desenvolvimento muito grande, né? Como que é denominado essas fases ou esses níveis de autismo? Essa severidade do comprometimento tem a ver, na verdade, com o desempenho, com a funcionalidade. Então, qual que é o conceito que se atribui alguns falam grau, 1, 2 e 3, diz, na verdade, respeito a quanto apoio essa pessoa precisa. Então, nos níveis mais leves, praticamente não necessita de amparo, de apoio adicional. E nos casos mais graves, sim, há uma necessidade de um apoio grande. Então, é dessa maneira que está sendo classificado esse tipo de nível, digamos assim. 1, 2 e 3 refere-se ao apoio que é requerido pelo paciente, pela pessoa autista. Segundo a ONU, 70 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com um transtorno autista. No caso, quando as pessoas são diagnosticadas, como que as famílias geralmente lidam com essa situação? É interessante observar que no ano 2000 nós tínhamos uma prevalência de em torno de 2.500, a cada 2.500 pessoas, uma diagnosticada com autismo. Isso vem crescendo. A última informação que a gente tem era de que tinha uma prevalência de um caso a cada 44. Hoje já é 1 a cada 36. Ao que se deve isso? De um lado, há uma melhora nos critérios de classificação, de diagnóstico, melhor dizendo. Então, os critérios vão sendo aprimorados, desde que o DSM-5, por exemplo, foi criado lá na década há muito tempo atrás, antes da década de 60, ele foi sendo aprimorado, nós estamos na versão 5. Então, sempre o critério é modificado, para buscar ser mais preciso. Isso provavelmente influenciou. Mas uma outra coisa, um outro fator importante para isso é a conscientização acerca do problema. Então já é um assunto que é de maior domínio nas escolas, pelos professores. As famílias estão buscando maior informação a respeito disso. Mas uma coisa ainda me preocupa no autismo. Nós temos bastante claro, é mais fácil para qualquer família identificar quando nós estamos tratando de um caso mais severo. Quando o autismo é leve, que não necessita praticamente de apoio, você vê uma pessoa que tem aí algumas dificuldades, eventualmente, de comunicação, que não são claras e que podem lhe trazer prejuízo no dia a dia, além de outros problemas que ela possa ter. É importante que a família esteja atenta aos sinais. Desde o início, quando a criança nasce, ela faz aquele teste do pezinho, posteriormente tem outros acompanhamentos que são feitos junto ao pediatra.
Quando essa mãe começar a notar alguns sinais, de alguns problemas que normalmente ocorrem de comunicação, essa criança lá pelos 2 anos, 1 ano de idade, pode eventualmente a ter um atraso na fala, ou alguma outra característica como a criança que não olha nos olhos da mãe, desvia o olhar, não fixa e não demonstra nas reações, nas provocações que os pais realizam, ela não demonstra aquele desejo por aproximação, que é natural entre mãe e filha, entre pai e filho. Isso é um sinal de alerta, mas é importante ela ir anotando isso. Porque quando ela for procurar pelo especialista, diversas informações vão ser coletadas, e especialmente as informações desde o pré-natal. E os pais normalmente não vão se lembrar de detalhes fundamentais. Então o histórico que a mãe tiver, assim como a gente tem o hábito, mãe e pai, de tirar foto da criança, guardar informações relevantes, guarda detalhes. Como foi o pré-natal, o que a mãe sentiu, comportamentos do pai e da mãe. Até porque nós sabemos hoje que influencia muito no desenvolvimento da criança o comportamento da família, o ambiente em que a criança é gerada e depois educada. Então, comportamentos que a gente chama de tóxicos, como discussão, brigas na família, fumar, beber, isso tudo pode trazer impacto significativo, não só para o autismo, mas para o neurodesenvolvimento da criança como um todo. O ideal é ter essa criança diagnosticada até 3 anos de idade. O nosso cérebro, ele está sempre em desenvolvimento, mesmo na minha idade e na tua, ele nunca vai parar de desenvolver. Mas existe uma fase que a gente chama que é aquela fase de ouro do desenvolvimento do cérebro de uma pessoa, que é na fase infantil. Então, nos primeiros anos de vida, se a criança for diagnosticada em tempo, no melhor tempo, o que vai acontecer? Você entra com terapias. Se for, por exemplo, um prejuízo maior, a gente identifica que ela tem um prejuízo de comunicação. Entra-se com as ferramentas necessárias, com terapias cognitivo-comportamentais, por exemplo, com ABA, outras coisas assim, outras ferramentas, já no início, para que o prejuízo, para que o desenvolvimento da criança seja facilitado e o prejuízo que ela possa experimentar na sua vida mais para frente também seja reduzido. Então, quanto antes entrar, e por que eu falei do desenvolvimento da criança? Porque o cérebro, ele estabelece ligações entre neurônios numa quantidade muito grande, a depender do quê? Do estímulo. Se o estímulo é bom, pai e mãe, forma-se ligações entre neurônios e você tem um circuito maior preparado para lidar com as situações do dia a dia. Se a criança experimenta um ambiente tóxico, drogas, brigas, problemas de ordem financeira, econômica que refletem na estabilidade do casal, acontece um fenômeno que a gente chama de poda neuronal. Aquelas ligações que haviam sido estabelecidas e que preparam a criança, tem um circuito, uma quantidade de neurônios organizados para trabalhar fala, memória, atenção e outras, esses circuitos vão ser podados. As ligações se quebram e a criança, intelectualmente, torna-se menos preparada para a vida. Quando adulto, e aí a pessoa busca algum tipo de diagnóstico e descobre que tem o transtorno de autismo, como que ela pode amenizar esse tempo perdido de processo de tratamento? Enfim, como que ela pode diminuir esse tipo de tempo perdido? Então, Rafael, no caso de adulto, normalmente o que acontece? Como disse a você, os critérios de diagnóstico têm avançado, a sociedade tem discutido mais. Então, há anos atrás, nós não tínhamos tanta informação. Então, o adulto de hoje é aquele jovem ou aquela criança que pode ter sofrido bullying, que pode ter passado por situações desagradáveis no trabalho ou na família e não sabia exatamente por quê, ele apenas se achava diferente. Ou às vezes ele próprio se entendia, e até um caso pior assim, né, mas é comum,
ele se entendia como diferente e aceitava essa diferença e achava, eu tenho algum problema mesmo e pronto. E isso se normalizou na vida dele. Então ele sofreu prejuízo já. Esses prejuízos, infelizmente, né, ninguém vai conseguir voltar atrás e consertar. Ou seja, você é uma pessoa que sempre se achou tímida. Não é bem só timidez, mas você achava que era tímido. Você achava que você tinha dificuldade de relacionamento. Tá. De repente você é uma dessas pessoas que está no espectro, numa condição mais leve e que aprendeu na vida a lidar com isso. Então, você não tinha um diagnóstico e a vida te ensinou a se virar, a se organizar para enfrentar os desafios. Mas isso não tirou a condição de você, porque o autista nunca deixa de ser autista. Acontece que hoje as leis lhe dão algumas possibilidades. Por exemplo, o autista adulto, ele se aposenta, independente do tempo de serviço, aos 60 anos de idade. Basta que ele tenha contribuído por 15 anos. Então, se ele trabalhou e contribuiu por 15 anos com a Previdência Social, ele se aposenta aos 60. E numa condição diferenciada. Sobre isso dá uma outra conversa, um papo bem grande, mas de maneira geral, é importante você ter o diagnóstico o quanto antes, para que você consiga, junto ao Estado, por exemplo, benefícios que a lei lhe traz. Você pode ter estacionamento diferenciado na condição de PCD, você pode adquirir um veículo para o acompanhante, para o pai, para a mãe que acompanha a criança, ou para si mesmo, que é adulto, com desconto de até 30%. IPI, ICMS. Você tem atendimento preferencial. Você tem vantagens na aposentadoria, entre outros casos. Então, além do diagnóstico que vai responder, poxa, eu sou normal, eu apenas funciono de maneira diferente, e isso explica coisas que eu vivi, além disso, você tem direitos que podem lhe trazer retorno financeiro, como no caso da aposentadoria, numa condição diferenciada. No caso de Americana, por exemplo, você pode ter isenção do IPTU. Então, por que isso tudo é importante? Porque normalmente, Rafael, as famílias que têm pessoas no espectro gastam bastante. Gastam com terapias, gastam acompanhamentos, escolas eventualmente também diferenciadas, remédios, medicações, em alguns casos. Então isso tudo traz um custo bastante significativo. É justo que o Estado devolva, em alguma medida, isenções ou tratamento diferenciado, porque o correto é tratar diferente quem é diferente.